Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, verso 11. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo que me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos abençoe. Irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo uma narrativa aqui no livro de Gálatas para chamar a atenção da igreja e chamar a atenção na questão da liberdade que o Evangelho nos dá e nos traz. Paulo chama a atenção da igreja e vai falar que chamou a atenção de Pedro e dos judeus que estavam com ele e também do Barnabé, que estavam sendo levados nessas circunstâncias, para que eles entendessem que o Evangelho nos dá liberdade de uma maneira plena. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós ainda estamos ligados e arraigados a algumas condutas que nos trazem, que nos levam, na realidade, para longe da verdadeira palavra e longe do verdadeiro Evangelho. Paulo vai dizer que, logo no início do texto, que quando ele estava com Cefas, ou Pedro, em Antioquia, ele resistiu Pedro face a face, porque ele se tornara repreensível, ou seja, Pedro fez alguma coisa que deu a oportunidade de Paulo chamar a atenção dele. Mas em primeiro lugar vamos entender aqui que Antioquia é essa, porque na Bíblia vão narrar duas Antioquias. Tem a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. E Paulo e Pedro estavam justamente na Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria foi a capital do cristianismo gentílico primitivo. Os gentios tinham a capital lá na Antioquia da Síria. Os judeus eram em Jerusalém. Os gentios, Antioquia da Síria. E Paulo estava ali reunido. Alguns historiadores dizem que ali também, onde foram chamados pela primeira vez de cristãos, em Antioquia. Ali que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ali era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande,
E esta cidade ajudou a impedir que a igreja cristã ela fosse vencida e restringida pelo providencialismo judaico. Ou seja, quando a igreja se instala na Antioquia, aquele providencialismo, aquele modo fechado do judeu, ele encontrou uma barreira muito grande. Porque os irmãos ali, eles eram bem diferentes, por causa da cidade grande. Eu lembro que quando saí daqui, quando saímos daqui, eu e Jussara, fomos morar em Itaperuna, nós estávamos acostumados a Nova Iguaçu, é uma cidade grande. E fomos morar em Itaperuna, que lá os habitantes diziam que era uma cidade grande do interior. Só que o costume deles era completamente diferente do nosso. Quando nós encontramos alguém na rua, a gente fala assim: oi, tudo bom? Bom dia, tchau, fica com Deus, e vamos embora. Seguimos a nossa vida. Eu cumprimentei você, se eu encontrar você na rua e fizer isso, eu cumprimentei. Lá não. Lá eu tenho que parar. Tudo bem com o senhor? O senhor vai bem? E a sua família? E eu tenho que gastar pelo menos 5, 6 minutos com a pessoa. Aí eu cumprimentei. Só falar de longe, bom dia, boa noite, tudo bem, tudo bom, não é cumprimentar ninguém. Os judeus, eles eram fechados, eles tinham as suas manias. E o evangelho, quando chega a Antioquia e ali se instala, ele toma uma forma diferente. Ali saem as primeiras missões da igreja. Ali as missões são levadas para o mundo inteiro, de ocasião, da época, porque eles tinham uma visão de cristianismo diferente daquela que o judeu tinha. O primeiro problema que a gente encontra também aqui no texto vai falar a respeito do Pedro. Quem era esse Pedro que Paulo está falando? No texto, algumas pessoas eruditas, lá no primeiro século, eles vão dizer que Pedro não é o apóstolo Pedro. É um Pedro que Jesus tinha chamado naqueles 70 que ele tinha enviado. Por isso que Paulo chama a atenção desse. Por isso que Paulo vai chamar a atenção desse, porque o Pedro não permitiria que Paulo chamasse a atenção. Tem uma outra coisa ainda mais interessante. Deixa eu achar aqui. O Orígenes, ele vai ter uma teoria e o Crisóstomo vai elaborar toda essa teoria. O Jerônimo vai defender a teoria de que Pedro e Paulo encenaram, fizeram uma cena, fizeram um teatro para poder chamar a atenção dos outros judeus que estavam em volta, para que eles não pudessem tratar de maneira diferente o judeu do gentio. O que de maneira imediata um outro historiador, um outro pai da igreja vai dizer assim: olha, isso não existiu. Os dois eram homens sérios e eles de maneira nenhuma fariam uma encenação para falar uma verdade. Eles falariam na cara. E quem vai falar isso foi Agostinho. O que realmente aconteceu ali foi que Pedro estava sentado juntamente com os judeus e os gentios, e comiam, e conversavam, e se falavam, e Paulo juntamente com eles estavam fazendo a mesma encenação, fazendo as mesmas coisas. Só que, vem o versículo 12, dizendo que, com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Mas quando chegaram esses que foram enviados por Tiago, o que Pedro fez? Não comia mais com eles, se retirou, parou de falar e sumiu da presença deles. Saiu, deixou de acontecer. O que acontece é que os judeus legalistas, que Paulo vai chamar aqui da circuncisão, que eles queriam, dentro da igreja existia essa divisão de alguns judeus que queriam que os gentios que se convertessem, eles deveriam passar pela circuncisão, porque para ser um verdadeiro crente, eles tinham que ser primeiro judeus, para depois ser cristão. Então eu tinha que ser judeu,
Para eu ser judeu, eu tenho que fazer circuncisão. E aí sim eu poderia ser um cristão verdadeiro e autêntico. Mas para que eu fosse um judeu, eu teria que guardar todas as leis, todas as normas, todos os preceitos judaicos. Essa era a visão de cristianismo dos judeus e de muitos judeus. E quando chegam esses que Paulo vai chamar da circuncisão e que nós chamamos de legalistas, Pedro quis agradá-los e, em agradando, se afasta. Pedro se afasta deles. E Paulo observa e percebe isso. E no versículo 13, Paulo ainda vai falar assim, olha, e também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Diante disso, Paulo se mostra caridoso para com os irmãos gentios e expõe a verdade diante de todos, no caso do equívoco de Pedro. Seja como for, o fato é que a defesa da verdade foi feita, embora que ela fosse desagradável. E no versículo 12, como nós lemos, mostra que antes da chegada dos legalistas, Pedro comia com todo mundo, se divertia, dialogava com todos. E com a chegada dos legalistas, dos da circuncisão, Pedro se afasta, muda o seu comportamento de maneira bem notória para que todos percebessem. No versículo 13, Paulo vai falar da dissimulação. No grego, a palavra dissimular quer dizer desempenhar um papel. É como se a gente estivesse apresentando uma obra de teatro ou uma peça de teatro. E Paulo vai dizer que esses irmãos estão dissimulando, eles estão apresentando um papel. Que isso não poderia afetar o seu coração, isso não traria nenhum problema ao seu coração fazendo isso. Eles fazem tudo ali para agradar os outros, para enganar os outros, para obter alguma vantagem. Essa era a visão que Paulo tinha do que estava acontecendo. E Paulo então se preocupa diante disso tudo que acontece. Isso que Pedro faz, Paulo vai chamar a atenção a ele e vai dizer assim, olha, você conhece, Pedro, a graça de Cristo, mas sentiu ser necessário agradar aos legalistas. Tudo isso para demonstrar a supremacia judaica em relação aos outros povos. Por que o judeu fazia a separação? Por que o judeu estava longe dos outros, se mantinha longe dos outros? Eles se achavam melhores do que os outros. Você já teve o desprazer de conversar com alguém que acha que é melhor do que você? Né? E você vai conversar e a pessoa sempre está sempre se colocando acima, e se colocando acima, e o que você faz não é bom. Uma vez eu fui vender um carro que eu tinha, e o meu carro estava impecável, estava bom. E o moço que veio comprar o carro, disse que o carro era péssimo, horrível, o carro não era bom, o carro era horrível, era para jogar no ferro velho. Aí eu disse, então para que você vai comprar o carro? Se é tão ruim assim, por que você quer comprar? Não, mas, bom, se é bom é mais, acabou, eu não te vendo mais o carro. Porque senão eu vou ter que vender para o ferro velho, porque o preço que eu te dei já não vale mais a pena. Você vai querer pagar 10% do valor. Então não vale a pena. Não. Algumas pessoas acham que o que você possui não tem valor nenhum. Mas aquilo que você possui na mão dele, aí é um valor absurdo, porque é o melhor de todos os mundos. Então, o judeu se achava sempre superior aos outros, se achava sempre melhor do que os outros. Nesta oportunidade, Pedro não agiu de maneira sensata, mas permitiu que os legalistas, os da circuncisão, o puxassem, o empurrassem para fazer a vontade deles, fazendo-se conformar com a vontade deles. E poderia ter sido pior
ou permanecido no erro doutrinário, se Paulo não houvesse atacado o grupo inteiro, se Paulo não tivesse chamado a atenção para todos. No verso 14, Paulo diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como um judeu, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo chama a atenção de Pedro na frente de todos. Por que chamar a atenção de Pedro e não chamar a atenção dos judeus? Porque Pedro era aquele que tinha autoridade. Porque Pedro era aquele, é como se fosse o pastor. É como se o Leonardo viesse me chamar a atenção. Estamos aqui reunidos todos e eu desfizesse de alguns. Leonardo percebeu e veio: pastor, por que você está desfazendo desse povo aqui do lado esquerdo e só está se familiarizando mais com o povo do lado direito? O que houve? Qual é a diferença? Por que essa separação? Por que o senhor prefere um e não prefere o outro? Paulo sabia o que estava acontecendo. Por isso que ele vai chamar a atenção do Pedro. Por isso que ele vai chamar a atenção do Pedro, e chamando a atenção do Pedro, e chamando a atenção de todos. Já existia na igreja, havia acontecido na igreja um concílio, onde eles tinham determinado, já tinham resolvido, que os gentios não seriam diferentes dos judeus, e que os gentios, se quisessem, fariam a circuncisão, mas se eles não quisessem, eles não fariam circuncisão, e seriam tratados como iguais. Já existia essa determinação no concílio da igreja. Só que ainda assim, existiam pessoas que faziam a separação. E Pedro, diante dessa situação, ele se coloca para se colocar numa situação mais agradável para ele, não se colocar numa situação mais difícil para ele. Ele se coloca do lado daqueles que vamos chamar de legalistas, que chamam de legalistas, os da circuncisão. O Evangelho liberta os homens das observâncias da religião legalista e da religião cerimonial. No entanto, Pedro abandona essa verdade, tendo preferido retornar ao antigo caminho. Paulo acusa os judeus de não viverem de maneira correta, pois a vida do judeu deveria seguir a cópia da Torá, ou seja, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O judeu, ele seguia a Torá, seguia os livros, o Pentateuco, de maneira fiel. E Paulo vai apontar e dizer assim: olha, vocês não estão fazendo como a Torá manda. Vocês não estão sendo reflexo da palavra de Deus. Vocês não estão fazendo a diferença onde tem que fazer. Ou seja, o proceder deles não refletia a palavra que eles mesmos pregavam. Paulo vai chamar essa atenção. A verdade do Evangelho, isto é, aquelas grandes verdades cristãs que entram em conflito com o judaísmo, tais como a graça e a fé, bem como o abandono de observâncias legalistas, sacramentais e cerimoniais. Quando Paulo começa a falar, ele vai atacar justamente essas diferenças, porque no judaísmo fechado, legalista, aquele que só pode isso, vai trazer e vai confrontar com a lei de Cristo. Porque no judaísmo você tem que seguir as regras. A lei diz: siga essas regras. E no Evangelho de Cristo diz: você é livre. Você é salvo pela fé. Cristo é o seu mediador. A lei, ela aponta para Cristo. Paulo, então, na presença de todos, de forma direta e honesta, chama a atenção de Pedro. Pedro vivia na conformidade da liberdade cristã, mas quando se viu acuado pelos legalistas, ele se omite e foge, se retirando da presença de todos aqueles gentios.
para tirar vantagem para si. Paulo permanece onde estava e se coloca na defesa dos gentios. Sendo Paulo judeu, ele podia falar: olha, eu sou judeu, você é judeu, e você está fazendo isso. Não é certo, não é correto. Como é que você, sendo um judeu, vive como um gentio, e agora você quer que o gentio viva como um judeu? Pedro, abre os teus olhos. Não dá. Aí no verso 15, Paulo fala assim: olha, nós, Pedro, eu e você, judeus por natureza, nós nascemos judeus, e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, nós nascemos judeus, nós não nascemos pecadores entre os gentios, ou seja, nós somos diferentes deles. O texto demonstra que o judeu não era superior aos outros. Paulo está dizendo assim: olha, eu e você não somos melhores do que eles, nós dois não somos diferentes, porque nós dois precisamos da graça de Jesus para a salvação, assim como eles precisam, assim como eles necessitam. Muitas vezes o judeu se sentia melhor do que os outros, porque eles diziam que desde a infância eles recebiam o ensino espiritual, o ensino divino. Então eles tinham a superioridade espiritual em relação aos outros povos, porque nos outros povos, quando você queria ter um ensino espiritual, só depois que você ficasse velho, quando você tivesse interesse, então você buscava o ensino espiritual. Mas o judeu ele era ensinado desde a pequena idade, e era ensinado a palavra de Deus a ele. Então eles se sentiam superiores. Muitas vezes, por receber o ensino divino desde a infância, eram ensinados acerca da superioridade em matéria espiritual, e nisso eles eram orgulhosos, se gabavam, se vangloriavam até chegar ao ridículo, porque eles eram melhores. Nós somos os tais, nós somos acima de todos, porque nós somos tudo isso. Quando Paulo vai chamar a atenção de Pedro, diz assim: se tu, Pedro, sendo judeu, não vive como judeu, mas antes como um gentio, conforme fazia quando comia com os gentios, por que agora, com o teu exemplo de se afastar da mesa dos gentios, constrange os gentios a viverem como judeus, observando ordenanças distintas da lei judaica? Essa atitude é claramente incoerente, Pedro. Presta atenção. Veja isso, olha a incoerência que você está agindo. Até mesmo tu e eu, Pedro, que nascemos judeus e não nascemos gentios, que são pecadores, temos negado a obrigação de observarmos essas ordenanças quando viemos a confiar em Jesus. Pedro, quando nós aceitamos Jesus, a nossa obrigação de acreditar e confiar na lei e seguir a lei plenamente, isso nos foi tirado. Jesus já cumpriu essa lei, nós não precisamos seguir cegamente essa lei, nos foi tirado isso. Nós agora confiamos em Cristo, a nossa visão é outra. Paulo também vai chamar a atenção de Pedro, porque Pedro, anteriormente, no capítulo 10 de Atos, Pedro já tinha tido uma lição de próprio Deus, disse: Pedro com fome está dormindo, e Jesus manda aquele lençol de animais, e Pedro disse: eu não posso comer o que é comum e imundo. Aí Deus fala o quê? Não chegue à conclusão do que é comum e imundo daquelas coisas que eu consagrei. Eu consagrei. Vá lá na casa do Cornélio e abençoa eles, batiza eles. Pedro já tinha tido uma lição do próprio Deus quanto a isso. E por isso que enquanto os legalistas não chegaram lá onde eles estavam, Pedro estava juntamente com os irmãos gentios, comendo, conversando e se alegrando com eles. Mas quando os outros chegam, ele foge. Paulo traz à tona a realidade da salvação, que não é pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo. Isso no versículo 16.
Diz assim: olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo vai começar a trazer a questão da justificação, e esse texto ele vai buscar em vários outros, dos seus pensamentos, em Romanos capítulo 3, em Romanos capítulo 1, e ele vai buscar essas justificativas que ele vai escrever. A justificação, nós não somos justificados através da lei, nós somos justificados através de Jesus. É Jesus quem nos justifica, foi Jesus quem nos compra. Paulo enfatiza que para todos, que a fé em Cristo justifica o homem, e que não era comum uma queixa contra a lei mosaica, e que era comum uma queixa contra a lei mosaica, e que a lei apontava para a verdadeira retidão. O homem tem que ser reto, o homem precisa ser reto. A lei judaica apontava para uma retidão, só que a lei não nos dava capacidade, ou não dava capacidade para que o homem que seguisse a lei pudesse executar essa retidão toda. Ou seja, por mais que a lei apontasse para a retidão, por mais que a lei mostrasse que o homem deveria ser reto, por mais que a lei apontasse que o homem deveria ser justo, o homem não conseguia chegar a essa plenitude. A conclusão que Paulo chega é que, sem a atuação do Espírito Santo de Deus, a fé também não teria o poder que a lei tem, que a lei também teria. Ou seja, a lei sozinha não nos conduz à salvação. A fé sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, também não nos conduz à salvação. Mas a fé que é mediante o Espírito Santo, que nos é dada pelo próprio Deus, essa fé nos leva à retidão. Não porque nós temos a retidão, mas a retidão que o próprio Cristo nos dá. É quando Jesus nos justifica diante de Deus. Já chegando no final, no versículo 17 e 18, Paulo fala que se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo vai apontar para Pedro e fala assim: Pedro, nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Mas se nós olharmos para a lei, nós vamos ver que nós somos impuros, porque mesmo tendo a lei nas mãos, mesmo tendo toda a luz que Deus nos deu, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, nem mesmo fazer com que as outras pessoas se cheguem ao Senhor, e essas pessoas alcancem a salvação por causa da lei. Nós estamos transgredindo a lei, nós somos pecadores. Mas quando nós nos procurando sermos justificados pelo Senhor, nós mesmos também nos vemos como transgressores e pecadores. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos a nossa transgressão, nós vemos o nosso erro. Então, se nós olharmos para a lei, nós podemos dizer então que Jesus ou que Cristo, ele é ministro do pecado por causa disso? Então ele responde: certo que não. É claro que não, é lógico que não. Ele vai trazer essa ênfase, vai ser enfático quanto a isso. Não, não e não. Ele fala assim: olha, se eu torno a voltar para onde eu estava, lá no versículo 18, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Pedro, nós largamos a lei porque ela não servia. A lei não nos trazia paz, não nos trazia justificação. Se eu volto para os costumes da lei e tento viver nesses costumes da lei,
eu vou me tornar um transgressor dela. E da própria justificação em Cristo, porque eu estou abrindo mão de Cristo. Eu não posso. Eu não sou transgressor. E então ele começa no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo diz assim, olha, eu morri. Eu morri. E quando ele fala que ele morreu, essa expressão diz assim, olha, eu estou crucificado, no final do versículo 19, ele diz assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. É a expressão de dizer assim, olha, eu morri para a lei. Eu morri juntamente com Cristo e morri para a lei. Porque o Senhor me ressuscitou para uma nova vida. Eu vivo com Cristo, eu agora tenho uma nova vida. A minha vida agora, ela está para glorificar o nome do Senhor. Eu não posso mais olhar para trás e enxergar lá atrás que isso vai me trazer uma solução, uma salvação para a minha vida, porque não vai. A minha vida agora é de Cristo. Eu não tenho como andar atrás, eu não tenho como voltar atrás. Só em Cristo há salvação, só em Cristo há solução. A expressão estou crucificado com Cristo, no final do versículo 19, enfatiza que morreu para os antigos caminhos, ele morreu para a lei, que ele tanto era apegado, era defensor, antes de ter o encontro com o próprio Jesus. Em Efésios, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim, olha, se eu tinha que me gabar de alguma coisa, eu podia gabar porque eu sou judeu, eu era isso, eu era fariseu, era isso, mas tudo isso eu jogo fora, por causa de Cristo. Nada disso vale a pena, o que vale é ter Jesus. A minha vida agora é de Deus, a minha vida agora e o meu fim é viver para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Eu sou livre para glorificar o nome do Senhor. Eu sou livre para fazer a vontade do Senhor. Então no versículo 20 ele diz, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A minha vida eu dou, eu entrego a Deus. É assim que devemos viver, Pedro. Não viver presos no passado, não vivermos presos na lei, não vivermos presos naquilo que nos aprisiona. Mas temos que viver com os nossos olhos no Senhor, para glorificar o Senhor na nossa vida. Não podemos fazer diferença entre um irmão e o outro, porque não há diferença. E ele termina no versículo 21 dizendo assim, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que os legalistas falavam, que a graça de Deus ela estava subjugada à lei, que a graça de Deus não era maior do que a lei, porque a lei de Deus não podia inferiorizar a lei, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Então Paulo vai dizer assim, olha, se a lei é maior do que a graça, Cristo morreu em vão. E em vão nós pregamos o Evangelho, e em vão nós dedicamos a nossa vida, e em vão nós estamos aqui. Se a lei é maior do que a graça de Deus, se a lei é maior do que Jesus, o que estamos fazendo aqui? Então, aquilo que pregamos, que é pelo amor de Deus que nós estamos salvos, que a salvação ela vem pela fé, e a fé em Jesus, isso não vale. Essa palavra de Paulo para Pedro, irmãos, também serve para nós, tenho certeza disso. Muitas vezes nós deixamos muitas coisas nos afastar da palavra. Muitas vezes nós somos levados a fazer distinção entre um e outro. Muitas vezes deixamos de pregar o Evangelho, porque o fulano é assim ou deixa de ser assado. Nós temos que olhar para Jesus e entender que nós fomos salvos para fazer a diferença onde nós estamos, independente de quem esteja ao nosso lado.
Graças a Deus nós não fazemos distinção porque nós somos melhores ou piores, porque nós aprendemos o Evangelho de infância ou aprendemos o Evangelho com mais idade. Nós não fazemos essa distinção. Mas muitas vezes nós fazemos a distinção: ele é mais pobrezinho, então não precisa ouvir o Evangelho. Ele é desse jeito, então a gente não vai chegar lá, deixa alguém outro chamar. Não, nós não podemos fazer distinção. Temos que ministrar, temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo vai chamar a atenção de Pedro e dos judeus, porque deixaram-se dissimular, se deixaram levar por aqueles que eram da circuncisão, ou aqueles que eram legalistas e queriam que todo cristão, gentil ou não, fossem circuncidados, para que eles se tornassem judeus. E como judeu eles teriam que seguir a lei, porque a lei era maior do que a graça, e a lei não dava liberdade, a lei restringia. O Evangelho nos liberta, nos tira das amarras do pecado, e Jesus nos dá liberdade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado, para nos trazer paz. E agora que nós temos paz, somos livres, nós temos que fazer como Paulo falou: olha, eu prego o Evangelho porque não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim, porque eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para glorificar o nome do Senhor. Eu não quero chamar a atenção para o meu nome, eu quero que o nome de Deus seja engrandecido, eu quero que o nome de Deus seja honrado, eu quero que o nome de Deus seja exaltado em todo lugar. Nós como cristãos temos que pensar assim, irmãos: a liberdade que o Senhor nos dá é a liberdade de sermos pessoas felizes, alegres, mas também pessoas que têm um coração agradecidos ao Senhor. E diante desse agradecimento, nós cumprimos aquilo que Ele nos manda fazer: ir de pregar, anunciar o Evangelho, fazer discípulos. Paulo só chama a atenção de Pedro, porque Pedro esqueceu que ele foi justificado, que ele seguia Jesus e que não podia fazer distinção. Mas ele tinha que pregar o Evangelho. Ele tinha que mostrar diante da palavra, como judeu, que ele tinha que ser igual a Torá, ele tinha que cumprir as leis, mas ele tinha que ser irrepreensível. E nós como cristãos temos que ser irrepreensíveis na nossa fé, nas nossas convicções, e não nos deixar levar por qualquer pessoa que queira nos impor alguma coisa que vai contra o Evangelho. Nós temos que nos impor, dizer assim: opa, isso está errado, isso a Bíblia não diz. Eu conheço a Bíblia, eu tenho a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de ler a Bíblia, eu tenho a liberdade de orar. O Senhor me dá essa liberdade, e eu tenho a liberdade de pensar. Nós temos. Não se deixe influenciar por qualquer um, não se deixe influenciar, não se afaste da palavra, não se afaste do Senhor. A sua vida é para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus nós te damos graças, nós louvamos o teu nome, te bendizemos e agradecemos, a Deus, a oportunidade de estarmos na tua casa, a oportunidade de abrirmos a tua palavra e meditarmos a respeito dela. Fala, Deus, ao nosso coração, ministra, Deus, as nossas vidas. E, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja enchendo o nosso coração com a alegria de sermos teus servos, com a alegria, Deus, de podermos anunciar a tua palavra, Deus, a tempo e a fora de tempo. Ó Deus, levanta-nos, ó Deus, para fazermos a tua vontade e o teu querer. E onde estivermos e onde formos, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que sejamos sempre prontos a fazer o teu querer. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa cada um de nós, abençoa o nosso lar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.